Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Confinamento com Lucro. Esse programa foi desenvolvido para ajudar pecuaristas a sair do zero ao lucro no confinamento com ganho de 1,7 kg. Eu sou Marcelo Souza, médico veterinário, especialista em aumento de ganho de peso em confinamento, e o tema do nosso programa de hoje é manejo de coxo, fornecer proteína e energia à vontade para os animais é melhor realmente, seu João? Fornecer proteína e energia à vontade é melhor mesmo? Essa vai ser a nossa conversa de hoje. Muito bem, para começar a nossa conversa hoje, eu tenho que dizer uma coisa que é comum, que é normal, né? Porque a gente vê, você vê aquele coxo cheio de comida, é uma coisa que dá gosto de ver. A gente muitas vezes gosta de fartura, de ver aquele coxo cheio, e muitas vezes, como é decepcionante quando a gente faz de tudo, quando a gente já tem um bom conhecimento do confinamento, quando a gente compra comida, bota no coxo e chega lá no final, não fecha a conta. Chega no final do giro, o resultado não vem. Eu entendo como isso é realmente uma decepção cada vez mais, e se isso acontece com você já há alguns anos, tem hora que dá vontade de jogar a toalha, né? Eu sei bem como é que é isso. Sem falar na pressão que a indústria, que os frigoríficos muitas vezes fazem em cima do produtor em relação ao valor da arroba. Agora imagina a oportunidade, imagina como seria lá no seu confinamento, na sua propriedade, se você conseguisse mesmo chegar no ganho de peso máximo que aqueles animais têm geneticamente, ou seja, expressar o potencial genético máximo daqueles animais, saber um passo a passo para fazer as melhores dietas, ter certeza de que a sua dieta está realmente entregando o melhor para aqueles animais. Então hoje a gente vai falar de manejo de coxo, fornecer proteína e energia à vontade é melhor no confinamento? O que você acha? Pensa uma coisa, você sabe de verdade o que tira o teu lucro hoje? Aí na operação, aí na engorda, aí na fazenda, no confinamento especificamente? Você sabe de tudo que você faz, de todos os desafios que a gente tem hoje, você sabe realmente o que tira o teu lucro hoje dentro do confinamento, dentro da engorda? Muito bem, fica o convite para pensar aqui. Agora, hoje nós vamos falar de oportunidades relacionadas a você, por exemplo, você quer mudar o seu confinamento, certo? Se você está aqui hoje é porque realmente você tem vontade, tem o desejo de fazer alguma coisa diferente, tem o desejo de mudar o confinamento. E a primeira parte, né, o mais importante é ter a vontade de fazer diferente. Isso é a primeira carta do baralho, a primeira coisa que você tem que fazer. Hoje você vai ouvir muita coisa sobre proteína, sobre energia, então eu te convido a pensar, durante a nossa apresentação de hoje, a pensar o que realmente você quer mudar aí no confinamento, aí na engorda, de tudo que você vai aprender hoje aqui relacionado a proteína e energia. Agora, se você que está aqui quer melhorar, eu vou contar uma história que é a seguinte. Imagina que eu tenho um galão de água e você tem um copo. E um pouco dessa água eu gostaria de despejar no seu copo. Mas só que se o seu copo estiver cheio, não vai caber água nenhuma lá. Então, por mais que eu tenha a água e que eu queira te ajudar, colocando água no seu copo, se ele estiver cheio, não vai caber, não vai adiantar. O que eu quero dizer com isso? Você já tem experiência, talvez de muitos anos, e você já sabe fazer. Então, se num determinado momento você não esvazia um pouquinho seu copo para caber um pouquinho de água e pegar alguma coisa realmente diferente que vai te ajudar aí no lucro da operação, então você não consegue. Então, meu convite hoje é para esvaziar um pouquinho o copo de cada um, para a gente poder aí contribuir um pouco com o resultado de cada um de vocês. Então, nosso assunto hoje é falar de energia de proteína no coxo, falar de fornecimento de nutrientes, porque é claro que quando a gente fala em fornecimento de nutrientes, a gente sabe que o que engorda o boi de fato é o nutriente, né? O alimento é uma embalagem cheia de nutrientes, a gente precisa conseguir acessar. O boi precisa conseguir acessar esses nutrientes para poder ganhar peso. Então, nós vamos falar do fornecimento de nutrientes relacionado ao ganho de peso.
E o que acontece muitas vezes quando você fornece nutriente à vontade? Será que funciona? Ou melhor, como isso funciona? Quando você fornece, o que acontece dentro do boi quando você fornece nutriente à vontade para esse animal comer? Fornece proteína, fornece energia, fornece outros nutrientes à vontade no coxo para esse animal comer. O que acontece? Agora, isso que a gente vai tratar hoje aqui no programa não é a mesma coisa, por exemplo, de colocar muita comida no coxo sem saber o que se está colocando, ou seja, simplesmente comprar intuitivamente, usar toda aquela informação que alguém te falou, que você adquiriu, que servia, que valia há 10, 20 anos atrás, fazer uma quantidade muito grande de comida e colocar no coxo, sem saber o que se está colocando, sem saber o tanto de nutriente que está entrando no coxo de verdade, sem saber o valor nutricional dos alimentos, sem saber o valor nutricional na dieta. Isso não é a mesma coisa também que trabalhar com matéria original, porque a gente tem que, às vezes, você que é produtor, você que está perto do confinamento, às vezes a gente tem a tendência de comparar muito com o que a gente faz no ser humano, e trabalhar só com matéria original, fazer as comparações com matéria original não funciona. Acabou tantos quilos de um ingrediente, eu coloco tantos quilos de outro, aquela adaptação, toda mudança feita considerando matéria original não funciona, e às vezes você faz isso e nem percebe. Então, sem controlar de fato a matéria seca, a gente fica meio perdido no confinamento. Então, o que eu vou falar aqui não é isso. Eu vou falar quando você sabe, mas quando o fornecimento diário de nutrientes está sendo feito à vontade, pensando assim, eu vou colocar realmente energia e proteína à vontade, aí eu vou chegar no maior ganho de peso, maior rendimento de carcaça. Vamos falar como é que isso funciona melhor no boi. Bom, diante de tudo que está acontecendo, né, hoje, esses últimos anos no mercado, é muito importante aprender isso para poder acertar a mão. Porque todo mundo, se você está na operação, todo mundo quer comprar bem, vender bem os animais e ter lucro no final. Então, comprar bem, vender bem e ter lucro. E o investimento que está aí no meio, que é a alimentação, que são os equipamentos e tudo mais, o custeio do confinamento, é o recheio desse bolo, né? Lá no final, a venda é feita para uma indústria, ou para um parceiro, para uma boutique de carne, enfim, mas em geral para uma indústria, e essa indústria paga um determinado valor pelo seu produto, pelo produto que você está entregando hoje. Isso é uma receita assim que não tem muito como mudar. Você consegue acertar momentos de compra, momentos de venda, consegue fazer mecanismos na bolsa de valores, mas em geral consegue comprar melhor os animais, mas em geral o meio do caminho, que é a nutrição, que é o fornecimento de nutrientes diário, está totalmente na sua mão. Essa é uma parte da cadeia que realmente dá para mudar, que é possível fazer alguma coisa para aproveitar essa oportunidade. Então, acertar nas quantidades de nutrientes é sem dúvida o primeiro passo para mudar essa parte importante, ou seja, para melhorar o retorno do investimento que você faz para comprar a comida no confinamento. E talvez você esteja pensando assim agora, Marcelo, você me desculpa, mas esse ano realmente está muito apertado. Você não tem visto aí o que está acontecendo? Boi viajando pra caramba para ser abatido em outro estado, procurando melhores oportunidades de preço, frigorífico com escala longa pra caramba, muita manobra acontecendo no mercado, um ano que vai ser difícil, que vai ter eleição pela frente. Marcelo, realmente esse ano não vai dar. Olha, eu preciso dizer uma coisa para vocês que estão aqui com a gente hoje, nos 3 canais. Coisa ruim, notícia ruim, chega rápido pra gente. Chega rápido, chega por vários canais, tem alguns sites, alguns canais de comunicação que são especializados em transmitir notícias e eles vendem notícia. Então, quanto pior for a notícia, mais vende, né? E aí coisa ruim sempre chega. Agora, oportunidade não chega pra gente com tanta frequência que nem notícia ruim. E aí você tem que escolher se você vai olhar oportunidade ou notícia ruim. Se tem
gente, ganhando dinheiro, e se a nossa produção de carne aumenta, e se a exportação aumenta, e se tem gente grande fazendo melhor, se tem gente pequena fazendo melhor, se tem tanta gente assim, tanta carne sendo produzida, isso é uma prova viva de que existe oportunidade, de que sim, existe como fazer com um bom resultado financeiro, porque senão a gente não crescia tanto assim na produção de carne. Então você tem que escolher a partir daqui se você vai ouvir as notícias ruins ou se você vai trazer mais ciência, mais conhecimento para a sua operação de engorda para realmente melhorar o seu lucro. E esse é o nosso objetivo aqui hoje. Agora, tem alguns pontos de erro que são muito importantes e sérios. E aí, nesse momento, quando você está fazendo errado alguma das partes do seu confinamento, você não vai chegar no lucro, ou vai ser muito difícil, ou você vai ganhar menos dinheiro, porque tem alguma coisa muito errada acontecendo. Então eu vou falar aqui algumas coisas que impactam negativamente, que muitas vezes te levam do lucro ao zero. Por exemplo, quando a gente fala em acertar a quantidade de nutrientes, em fazer boas dietas para o confinamento, a gente tem que inevitavelmente passar por uma coisa que é a necessidade de uma boa adaptação no coxo. Uma boa adaptação no coxo é muito importante, porque se você não faz uma adaptação bem feita nos animais que estão entrando no confinamento, um animal que era herbívoro, que estava no pasto, que estava acostumado a comer um outro tipo de dieta, que estava num outro ambiente, agora foi para um ambiente fechado, menor, tem que disputar espaço no coxo, e além disso ainda mudou completamente a nutrição, a digestão dele, a fisiologia digestiva está muito diferente. Então esse animal está sujeito a um nível de estresse nutricional e ambiental. E aí você não faz uma adaptação bem feita. O que acontece com esse tipo de situação, quando a adaptação não é bem feita? Os problemas podem ser muito sérios, né? Por exemplo, ter alto número de animais de refúgio de coxo. E animal de refúgio de coxo é animal que não vai engordar, que é animal que vai para outro, não vai ter que tirar muitas vezes do confinamento. E aí é uma receita que você deixa de ter. Sem falar que uma adaptação mal feita, os animais começam a ter problemas de fermentação, problemas digestivos, de empanzinamento, laminite, até colite, algumas enfermidades que são decorrentes da mudança do padrão de alimentação desses animais. Então, conclusão, se você não faz uma adaptação bem feita, você perde animais no lote. Então, esse é um dos erros importantes que a gente vê acontecendo bastante, porque muitas vezes a gente até tem um programa para fazer uma adaptação legal. O programa no papel tá bonito, mas chega na prática, não funciona. E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente sabe se está sendo aplicado na prática? Com acompanhamento, com registro de número, com verificação, né? Então, confiar, toda a parte que envolve aí essa operação está ligada aos seus funcionários. Então, confiar é importante, verificar também é muito importante. Então, esses são os problemas decorrentes de uma adaptação mal feita ao coxo no confinamento. Bom, agora, quando você disponibiliza para os animais proteína e energia à vontade, o que acontece? Quando eu falo proteína e energia à vontade, é assim, está disponível ali a quantidade que o animal quiser comer de proteína e energia naquela dieta, está disponível à vontade. Quais são os problemas que vêm com esse conceito, com essa situação, na verdade? O apetite do animal por concentrado é muito grande. Quando a gente tem alguma dúvida ou quer entender um pouco melhor isso, pensa o seguinte: pensa na vontade de criança de comer doce. Criança e adulto também, né? Mas pensa numa criança, uma vontade de uma criança de comer um brigadeiro. E aí, se ele está com fome e tem um prato cheio de brigadeiro, o que vai acontecer? Ele vai comer todos os brigadeiros do prato, muito provavelmente. E o boi, quando eu coloco o boi no confinamento e tem uma quantidade de comida de concentrado muito disponível naquela dieta, naquela ração, ou seja, uma quantidade grande de proteína e de energia, esse animal vai comer muito, porque ele tem um apetite muito forte, por exemplo, por milho, por sorgo, por aveia. O milho tem uma natureza doce, né? Um animal tem uma aceitabilidade enorme, o animal come muito, ele come muito mais do que ele podia comer. Então, disponibilizar à vontade vai levar o animal a ter um consumo muito maior do que ele poderia ter. E aí o que acontece? Come muito um dia, passa mal 3 dias. Por exemplo, passa mal 3 dias sem comer nada. Então, come um dia, passa mal 3 dias. Aí,
Nesses 3 dias que eles reduziram, teve uma depressão forte de consumo, o que acontece com a sobra? Aumenta muito. E sobra é problema. Bom, essa história que o animal passa mal os 3 dias, nesse momento eu tenho aí, lá no Rumen, um exército, né? Um exército de trabalhadores e funcionários que estão ali comigo para fazer todos os processos digestivos que levam lá no final das contas ao ganho de peso do animal. Quando o animal passa mal, ou seja, tem uma subacidose ou até uma acidose ruminal, como o próprio nome diz, com muito ácido, o meu exército é baqueado. Eu perco muitos combatentes ali do meu exército, viu, seu João? Tem lá no Rumen um exército de combatente. Acidose, subacidose, eu perco muito. E aí, essa microbiota que morreu por causa do pH baixo, quanto tempo ela demora para se recuperar? Fora as lesões de parede, vários problemas fisiológicos dentro do rumen do animal que vão me fazer perder muito tempo. Então, além dele ficar uns dias sem comer, quando ele volta a comer, a capacidade, a eficiência dele é menor. E assim vai. E isso forma um ciclo vicioso no confinamento. Então, o animal passa mal, come menos, passa mal, come menos. E o gráfico de consumo dele, se você, né, eu vou voltar a falar disso depois, mas o gráfico de consumo dele é muito variante, né, variável, ou seja, desce, sobe, e aí eu acabo, no final, com várias consequências negativas, econômicas e financeiras. Por exemplo, esse excesso de energia na dieta, esse excesso de energia disponível para o animal comer, depois a gente vai falar um pouco mais sobre da onde vem esse excesso de energia, pode ser de 2 formas diferentes. Esse excesso de energia disponível para o animal consumir ali no coxo, ele é consumido, mas ele não é aproveitado da maneira como ele poderia ser. Então, uma parte desse amido, desse ingrediente, desse nutriente nobre que está ali, que é o amido, por exemplo, uma parte vai embora nas fezes. E não é uma parte pequena, porque se o animal começou a passar mal e está consumindo muito, ele acaba perdendo muito nutriente nas fezes. E hoje, comida está cara ou está barata? Como é que é para a gente hoje perder nutrientes nas fezes? Significa que eu estou desperdiçando comida porque o animal não foi capaz de absorver, de usar essa comida para botar ganho de peso. Então está mandando embora mais nas fezes. E o outro problema é que como esse animal teve uma ingestão de proteína e energia à vontade, o que aconteceu também? Aconteceu também que o dia que ele comeu muito, o dia seguinte ele passou mal. E o dia que ele passou mal, sobrou muita comida no coxo. Então, eu desperdiço comida porque eu tenho que jogar fora. Então, perco dinheiro porque sai muito nutriente nas fezes, perco dinheiro porque eu tenho que jogar comida fora nos dias que os animais têm o consumo deprimido no confinamento. Então, é um prejuízo econômico. E para o animal, como eu já disse, que vai também resultar em outro prejuízo econômico, é que a diminuição do ganho de peso final vai acontecer. Ou seja, o animal que está com esse consumo maluco, assim, o organismo dele, o rumen dele não sabe o que está acontecendo, porque um dia vem muito, outro dia vem pouco, enfim, ele vai ter um ganho de peso muito menor e muitas vezes abaixo da zona de lucro, abaixo do que precisaria para que a senhora lá no final do período ganhasse dinheiro mesmo. Então é uma redução de ganho de peso diária e um maior número de dias para esse animal estar terminado no confinamento. Então isso quer dizer que eu preciso gastar mais com dieta, mais dias tratando. Eu perdi nutriente nas fezes durante todo o ciclo de confinamento e eu perdi sobra de comida de coxo mais do que eu deveria ter perdido. Lá no final eu vou ter uma menor produção de arrobas, não só porque esses animais tiveram um ganho de peso menor, mas também porque alguns animais foram retirados do lote, lá pelo problema de adaptação que eu falei no começo. Então eu tenho uma produção menor de arroba, e aí a senhora que está aqui comigo hoje pode sair do lucro para o zero, ou para um lucro menor, do lucro para o zero. Porque justamente o animal tinha energia à vontade para comer lá no coxo. Agora, o
que eu tenho que fazer para corrigir uma situação como essa, né? Então pense o seguinte, uma das razões pela qual os animais tinham energia à vontade é que eu formulei uma dieta errada. Por exemplo, uma dieta mal balanceada, uma dieta com desequilíbrio, alguns desequilíbrios importantes. Então o animal teve uma oferta de energia, uma quantidade de energia ou de amido propriamente dito muito alta naquela dieta. Um outro problema que também pode levar a isso é que a quantidade de alimento fornecida era maior do que deveria ter sido. Num sistema, por exemplo, de bica corrida, que a gente não faz um controle efetivo de distribuição de trato por coxo. E eu já falei em outros momentos todas as consequências de se trabalhar com o sistema de bica corrida, né? Todas as consequências negativas dessa falta de controle que muitas vezes cabia no nosso modelo antigo de engordar boi e hoje não cabe mais. Então, como fazer para corrigir, para evitar esse tipo de situação? Primeiro ponto importante é a gente precisa entender a necessidade de calibrar a dose, ou seja, de formular a dieta. O primeiro passo é a formulação de uma dieta que tem que estar bem feita, tem que estar equilibrada. Quando eu falo em formulação de dieta, traduzindo um pouco mais, ou seja, entrando um pouco mais no conceito, eu tenho que pensar o seguinte: eu preciso primeiro equilibrar o teor de carboidratos dessa dieta, principalmente carboidratos como o amido, que tem uma fermentação rápida no rumen, né? E alguns alimentos são fontes importantes de amido, como por exemplo, o milho, o sorgo, a aveia, o arroz. Por exemplo, o milho é muito rico em amido, né? E aí, a proporção de amido na minha dieta vai ser tão maior quanto maior milho eu tiver incluído nesta dieta. E eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Então, o primeiro passo é controlar a ingestão de amido, de amido que vai levar à produção de ácidos se feita de uma forma desbalanceada. Então, depois que eu ajustei a formulação, que já está tudo certo, o segundo passo é controlar a quantidade de alimentos que os animais vão consumir, ou seja, pensar no consumo, né? No consumo que esses animais vão ter. Quando eu falo em consumo, eu falo em manejo de descarga controlada por baia de confinamento. Fora isso, quando eu estou olhando o amido de um lado, eu tenho que olhar também o teor de fibra de FDN fisicamente efetivo, porque a fibra efetiva vai fazer com que a ruminação aconteça e aí a produção de saliva, todo o movimento do rumen, toda a ruminação e a produção de saliva ajuda a evitar os problemas de acidose. É muito importante que o animal tenha uma ruminação eficiente. Para isso, eu tenho que trabalhar com um mínimo de fibra de FDN fisicamente efetivo. Qual que é esse mínimo? Depende da sua dieta. Depende da equipe que está entregando a sua dieta. Depende se você já tem um bom sistema de controle de descarga de matéria seca. Ou seja, nós temos algumas situações importantes que vão nos dar dicas ou informações valiosas para balancear FDN fisicamente efetivo com o teor de amido na dieta. Fora isso, eu tenho que pensar que existem outras fontes de energia, como principalmente o extrato etéreo, os óleos dos alimentos. E eu posso aumentar a densidade energética de uma dieta usando óleo. Existe um teor máximo de óleo que eu posso incluir numa dieta vinda de fontes naturais. E também existem as gorduras protegidas que passam pelo rumen. As gorduras protegidas podem ser um adicional de energia que eu coloco nessa dieta sem precisar aumentar a inclusão de milho e de amido dessa dieta. E um outro ponto muito importante são os moduladores de fermentação ruminal. Então eu preciso também saber qual é o tipo de aditivo que eu estou usando e qual é a dose desse aditivo e como eu estou fazendo o processo de mistura da dieta para que esse aditivo seja entregue numa quantidade certa. Então, para fazer da maneira certa, eu preciso considerar todos esses fatores que são muito importantes. A gente tem uma pergunta aqui. O DDG também promove fermentação rápida e a disponibilidade de amido também fica boa como a do farelo de milho na inclusão? O DDG é uma fonte proteica com um alto teor de NDT e ele pode ser usado, ele vai ser usado, o teor de amido é menor que o do milho, né? E é um alimento muito bom, por sinal, né? E
Aí vai depender do tanto que você vai usar de milho com DDG, mas com certeza ele pode entrar, né, com atenção no teor de enxofre dele, tem que pensar muito no teor de enxofre, olhar bem isso também. Outra pergunta, tudo depende do equilíbrio e controle. Às vezes a gente pensa que quanto mais melhor, mas é preciso equilíbrio. É exatamente isso que a gente está falando aqui hoje, que num sistema que a gente está trabalhando justo para ganhar dinheiro, o equilíbrio é muito importante. Então, por exemplo, voltando no caso do DDG, quando eu uso milho junto com DDG ou com uma outra fonte proteica, o DDG me dá a vantagem de ter um NDT muito interessante também, além de ter uma proteína alta. Então, é uma matéria-prima sem dúvida muito importante. O grau de solubilidade do amido, a gente precisaria ficar mais atento, por exemplo, se a gente fosse falar as diferenças entre milho, mandioca, arroz e aveia. Aí a gente tem diferentes taxas percentuais de solubilidade aí do amido dentro do rumen. Esse é um assunto que entra na parte de formulação direto. Muito bem. Então, nesse primeiro momento a gente está falando em equilíbrio, em equilibrar vários itens, né, da dieta, equilibrar essa dieta para evitar que haja um excesso de energia disponível. Agora, tão importante quanto fazer uma dieta bem feita é entender que eu preciso também ter uma boa adaptação para chegar na dieta final, certo? Então eu fiz uma dieta rica, bem balanceada, mas eu preciso adaptar esses animais para chegar na dieta final. E essa adaptação, às vezes a gente faz meio no olho, assim, né? E não está muito atento aos sinais, não está muito atento à resposta dos animais, a vários tipos de sinais e sintomas que os animais vão ter aí em consequência do consumo dessa dieta. Então, quando a gente fala em adaptação, significa eu vou tirar esse animal do pasto, vou levar para o coxo. Primeiro, eu já formei esse lote, meu lote já vem formado do pasto. O lote que vai entrar no confinamento, ele já veio formado do pasto. É muito importante, é muito melhor o resultado quando isso acontece. Já se estabelece uma hierarquia dentro do lote. Depois, dentro da baía de confinamento, eu preciso começar a dar comida. O que eu tenho que fazer no começo? Caprichar na quantidade de volumoso. Então, uma dieta com 45, 50, 55% de volumoso no primeiro momento é muito importante para esse animal aprender a chegar no coxo, aprender a ir no coxo toda vez que o trator passa e começar a estimular a adaptação das papilas ruminais ao concentrado, com doses menores de concentrado. E conforme esses animais vão respondendo, eu devo aumentar gradativamente o nível de concentrado dessa dieta. E aí não existe uma fórmula mágica. A gente pode sempre considerar o teor de FDN da dieta, pode considerar o teor de amido, o teor, de uma forma geral, o teor de fibra da dieta, né, do volumoso, mas a gente tem que ler os animais. A gente tem que entender como eles estão respondendo àquela dieta com score de fezes, com comportamento de baia, para realmente fazer uma adaptação muito bem feita ao coxo. Depois que o animal está adaptado, eu consegui chegar na dieta de crescimento. Por exemplo, eu tenho 3 dietas, fiz a de adaptação, agora eu estou numa dieta de crescimento, que já é uma dieta forte, depois eu posso ter uma segunda de crescimento ou uma dieta final, dependendo do tanto da possibilidade de estrutura que você tem, para ter 1, 2, 3 dietas. Tem gente que opta por uma dieta só e faz a adaptação de uma forma diferente, está tudo certo. Cada um tem o seu sistema, dá para fazer de uma forma diferente também. Mas, se o animal for para uma dieta intermediária, o que acontece nesse momento? Eu já tenho uma dieta forte ali. Então, tá balanceada? Tá. Agora eu tenho que controlar o quanto eu vou colocar dessa dieta no coxo para otimizar o meu resultado econômico. Quanto eu consigo realmente fazer com que esses animais comam. Então, não é simplesmente colocar muita dieta, com muita proteína, com muita energia e vai me dar um resultado bom, com um ótimo rendimento de carcaça e eu vou ganhar dinheiro. Nada disso. Porque se a capacidade do animal de processar essa dieta for ultrapassada, ou seja, você forneceu num bom sentido, você forneceu porque você queria ver o bicho bonito, gordo, comendo bem, tudo certo com isso, e eu entendo, mas no final é decepcionante porque o dinheiro não vem. Porque passou da capacidade do animal em aproveitar os nutrientes que estavam presentes ali naquela dieta. Então, controlar o fornecimento significa saber fazer uma projeção de ganho de peso desses animais, trabalhar
o fornecimento em relação ao percentual do peso vivo desses animais, fazer ali as leituras de coxo, olhar o comportamento, fazer as leituras de coxo para no dia seguinte fazer os ajustes de dieta. Então, leitura de coxo é muito importante, leitura de score de fezes muito importante para poder ir adequando a quantidade de comida que esse animal está comendo. Então percebe que é muito diferente. Eu já sei que eu tenho uma dieta balanceada, ela é forte, ela tem que ser forte, ela tem que ser bem balanceada, mas ela tem que ser forte, a gente tem que estar eficiente, de preferência trabalhando com alguns tipos de alimentos, com processamentos diferentes para aumentar a digestibilidade desses alimentos. Então a dieta tem que ser forte, mas ela tem que ser equilibrada. E ela tem que ser distribuída na quantidade certa. Aí a gente tem certeza que a gente está extraindo o máximo daqueles alimentos que eu estou fornecendo para os animais. Eu estou calibrando quanto de verdade esses animais conseguem consumir. E aí o que acontece então nesse cenário? Eu sei, dentro da dieta que eu formulei, eu sei quanto tem de energia, quanto tem de amido, quanto tem de óleo, de extrato etéreo essa dieta. Eu sei quantos quilos cada animal vai comer. Eu sei quanto está sendo consumido em cada baia e eu sei quantos quilos cada animal vai comer. Então, se a gente for comparar, né, seu João? O prato está feito. O prato está feito no equilíbrio dos alimentos do prato e o prato está pesado na balança e o peso está certo. E aí está perfeito, porque a gente conseguiu fornecer o máximo dentro do que os animais vão aproveitar. O máximo dentro do possível. E isso é muito diferente de fornecer proteína e energia à vontade para esses animais. Porque aqui a gente vai reduzir perda e desperdício. E como é que é o lucro? O lucro é o que eu invisto, o que eu boto peso e o que eu recebo. O que eu perco não é lucro, o que eu perco é prejuízo. Dessa forma a gente reduz perdas e desperdício lá no confinamento. Viu, seu João? Fica atento, fica de olho aberto aí, que é muito importante ter esse nível de controle na mão, porque antes era mais fácil, agora ainda dá para fazer com certeza. Em várias regiões de formas diferentes dá para ganhar dinheiro, mas sem controle, esquece, aí não dá. Então, quando alguém falar assim para você, nossa, não dá para ganhar dinheiro com boi. Vamos parar com isso. Frigorífico vai acabar com nós. Acabou a pecuária, não dá para ganhar dinheiro com boi mais. Quando alguém te falar isso, você pode fazer um teste. Fala assim, quanto ficou o valor da sua roupa engordada no giro passado? Uma pergunta boa, né? Quanto ficou o seu valor da roupa engordada? Quanto que está a sua conversão alimentar? É outra pergunta muito boa, né? Então, dentro dessas perguntas, você já vai conseguir saber realmente se a pessoa tem o controle na mão ou não. Se ela não tem o controle na mão, não acredita no que ela falou, porque ela só fala o que ela acha e não o que ela controla. Quem acha tem uma opinião, quem controla tem um dado, uma informação que vem de um número de controle. Essa é uma diferença importante de quem faz dar certo e de quem não consegue e reclama. Muito bem. Agora, tem uma última situação que eu tenho que falar, tenho que passar por isso, porque talvez você que está aqui comigo hoje, que está me ouvindo aqui no Facebook, no Instagram, no YouTube, pode estar pensando assim, Marcelo, olha, aqui eu realmente faço muito bem feito, eu tenho uma operação grande aqui, eu tô à frente de um confinamento grande, eu sou gerente, ou eu sou dono, eu tenho 5 mil animais aqui, ou eu tenho um boitel, tenho 10 mil animais aqui, 20 mil animais, eu sei tudo que você falou, e eu já tenho um controle muito eficiente de consumo, né? Meus gráficos de consumo funcionam, as minhas dietas são balanceadas por um bom programa, a gente tem uma equipe de nutricionista aqui, e mesmo assim eu não estou conseguindo ter o ganho de peso que eu deveria ter. Eu faço as minhas projeções e não consigo aumentar o meu resultado, não consigo aumentar o meu lucro, não consigo ter um rendimento maior. Estou meio parado aqui, estou meio estagnado já faz um tempo. Aí eu preciso deixar só uma informação aqui, na verdade, registrada para você, se você está nessa situação hoje. Se o manejo é bom, se a dieta é muito boa, se o controle é muito bom e você não consegue melhorar, eu sei,
é uma situação que é frustrante, não tem como falar. É frustrante porque a gente tem muito conhecimento na mão e está apertado de tudo quanto é lado, não está conseguindo melhorar. Faz bem feito, cada vez mais, a equipe está super bem treinada, tem metas, as equipes têm metas, elas entregam as metas e mesmo assim eu não consigo, não tenho conseguido melhorar. Está positivo, mas está apertado, não consigo melhorar, está muito justa essa conta. Então eu vou te dizer o seguinte, o problema pode estar na qualidade dos alimentos. O problema pode estar nos alimentos que perdem um pouco de qualidade enquanto eles estão aí armazenados, estocados nos galpões de armazenagem do seu confinamento. Uma parte da energia desse alimento e da matéria seca dele pode estar sendo consumido por micro-organismos como bactérias, por exemplo, que fermentam e que consomem uma parte da energia desse alimento. E aí, muitas vezes, a tua dieta, que deveria estar entregando, por exemplo, 78% de NDT, pode estar entregando 74%. E assim por diante. Então, os alimentos armazenados podem ter uma qualidade prejudicada, podem ter perda de valor nutricional. Quer saber como você tem uma dica se isso está acontecendo ou não? Vai lá, põe a mão na pilha onde o alimento está armazenado, em todas as pilhas, e se for possível, até que mais indicado, se for possível, você usa um termômetro e monitora a temperatura desses alimentos. O alimento, quando fermenta, aumenta a temperatura, porque a bactéria produz calor na fermentação, calor e água. Consome NDT e matéria seca, produz calor e água. E na sequência da bactéria fermentando, aumenta a água livre nesse alimento, e aí vem os fungos, que produzem as micotoxinas, fungos de estocagem, que produzem as micotoxinas. E além do alimento perder o valor nutricional, o ganho de peso dos animais é reduzido devido à presença dessas micotoxinas que estão nos alimentos e são consumidas todos os dias um pouquinho e prejudica todos os dias um pouquinho. Então esse é um ponto muito importante para você que já passou por essa etapa de balancear muito bem a dieta e ter um manejo muito bom. Vai lá e dá uma olhada na qualidade dos seus alimentos. Muito bem. Então a gente vai chegando ao fim de mais uma edição no programa. Se você nos acompanha aqui nos nossos canais, você vai saber cada vez mais desses problemas que acontecem nos alimentos. A gente traz essa informação aqui nos nossos canais, então fica de olho que segunda-feira tem mais uma edição do programa às 20h30 novamente. Se você quer ver sua pergunta respondida, também pode deixar nos comentários. Essa live pelo Instagram vai ficar no ar. Se você está no YouTube e no Facebook, você pode acessar o Instagram, que essa live vai ficar no ar por lá. Você pode ver e rever ela quantas vezes você quiser. Pode indicar, mandar, encaminhar, compartilhar com um amigo. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui embaixo para a gente saber. Isso ajuda a gente a melhorar os nossos temas. Deixa o seu like aqui também nos nossos canais. A gente sempre tem vídeos, além desses vídeos informativos longos, a gente tem vídeos curtos também que dão dicas rápidas para quem está querendo ganhar dinheiro engordando boi. Então, vamos terminando por aqui. Muito obrigado. Agora que você já sabe que fornecimento de energia e proteína à vontade não é a melhor opção, diz aí pra gente o que você vai fazer, o que você vai colocar em prática no seu confinamento para melhorar o seu resultado. Então, um grande abraço a todos e uma ótima noite.